Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate. E essa semana nós vamos falar sobre o filme Logan. O filme que veio para encerrar, ou não, a carreira do Hugh Jackman no personagem Wolverine. E para falar com isso, estamos aqui com o Old Man Janúncio. Boa noite, pessoal. Boa noite. O Old Man Márcio. Nem tão old quanto o Janúncio. E eu sou o X25. Pô, tu teve sorte, né? Eu sou Luiz Felipe do projeto X25. O X24 tá ocupado no filme. Não, então, mas o X23 mais um não. Todo jeito fica na matemática. Não, então o Luiz é o X-1. Menos um. Vamos lá, então. É o seguinte, gente. Antes de entrar no debate certo, debate mais aprofundado sobre o filme, eu gostaria de falar duas coisas, certo? A primeira é contar sobre uma mulher que foi pro cinema ontem, levou sua filha de no máximo 5 anos de idade. Sério? E sentaram do meu lado. Quando eu já vi aquela menina entrando, eu já vi, não, pra quê? Né? Pra quê? A pessoa primeiro, por que o cinema deixou entrar? Bem, primeiro de tudo. Começa por aí. Como uma pessoa dessa entra numa sala de cinema num filme de censura, né? Ela já chegou, o filme já tinha começado, então tava naquela cena inicial do Wolverine deitado no carro e vem os caras pra roubar a calota do carro dele, né? Então logo do início já tem uma matança e um sangue voando. Então a primeira coisa que a menina disse: mãe, eu estou com medo. E a menina tava do meu lado, esquerdo. Aí eu, porra, pra que com a mulher? Não, ó, eu entendo que, vamos lá, ela não tem com quem deixar a filha, né? O jeito foi ela levar a filha pro cinema, mas vamos lá. Aí durante o filme ela começou a dizer algumas vezes: mãe, eu tô com medo, mãe, eu tô com medo. Aí depois ela deitou no colo e tal, mas chegou um momento lá no filme. Teve até um momento, teve peitinhos no filme, né? Rolou peitinhos, aí ela já ficou meio constrangida, a mãe riu assim pra uma outra pessoa que tava do lado dela tal. Mas no meio do filme ela foi embora com a filha, certo? Terminou assim, já era de se esperar, né? Que a filha não mas pense só, certo? Não tem com quem deixar, bicho. Eu não vai ver o filme, pô. Não vai ver o filme, porque uma criança é muita. Assim, o primeiro errado não é o cinema, o primeiro errado é ela, de levar a criança. O segundo errado é o cinema de deixar entrar. Porque se ela queria. A obrigação do cinema é não deixar entrar. Sim, mas ela, como mãe, devia ter consciência que aquilo não é pra filha dela. Porque eu nunca levaria um filho meu pequeno desse jeito pra ver um filme desse. Agora, tanto nesse filme. Olha, tanto nesse filme como no filme do Deadpool, tá tendo relato. E olha, já não, só pra lhe dizer logo que Wolverine, olha, muito mais sanguinolento que Deadpool. Eu sei. Mas o que eu tô vendo aqui, o que eu fico vendo nos relatos, é que tanto em Wolverine como em Deadpool, o que mais está acontecendo é gente menor de idade entrando para ver o filme. Exatamente. E vamos pegar um exemplo. Aqui a gente tem o Cinépolis e outros cinemas aqui. Quem, na hora que está entrando no filme, se você comprar um ingresso para um filme e tal, vai impedir de você entrar em outra sala? Tem alguém na porta para fiscalizar? Não tem ninguém. Não tem. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Quer dizer, um moleque pode comprar um ingresso para um outro filme e vai entrar para ver Logan tranquilamente. Mas no caso aqui é na VIP, né, na Macro XR, lá é Macro e VIP, então é difícil ter isso, mas também não tem nenhum impedimento, né? Também não tem, apesar que a sala estava lotada, se esgotaram os ingressos, então não tinha como uma pessoa se intrometer. Mas o detalhe é o seguinte, é bom senso, né? É bom senso. É bom senso. Mesmo um menor de idade comprando, Luiz, mesmo que quem garante que ali estava todo mundo com a faixa etária certa para ver o filme? Sim. Nada impede ninguém de menor. Não, mas se você é menor de idade e mesmo assim está querendo ver o filme, é uma coisa. Outra coisa é uma mãe que leva uma bebezinha para assistir um filme desses, entendeu? Esse é o complicado da situação. Aí termina ela perdendo o dinheiro de ingresso dos dois, ela não vê o filme e pronto. E foram embora, né? E a outra situação que eu gostaria de
para começar, né, o debate sobre o filme, é ambientar a situação, certo? Pegar as informações desse filme, porque uma coisa que eu gostei é que ele é o filme que mais expande o universo dos X-Men sem explicar essa expansão, né? Porque, vamos lá, eles não explicam algumas coisas, fica no ar. O filme se passa em 2029, certo? Alguma coisa aconteceu que já faz 25 anos, se tiver alguma informação errada, Márcio me corrija. 25 anos que não nasce nenhum mutante. Xavier tinha contato com os mutantes pelo cérebro, então ele tinha noção mais ou menos, e há 25 anos não nasce mais nenhum mutante, né? Ficou por isso mesmo. Alguma coisa aconteceu há alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos, que Xavier foi quando ele começou a ter esses problemas. Ele teve esse problema, né? De 7 anos, foi 7 anos. 7 anos antes, que ele teve esse problema aqui, uma convulsão, um negócio assim que faz ele perder o controle do poder dele. Dizem que ele tem Alzheimer, né? Diz que a doença que ele tem é Alzheimer. Ele tá com um problema no cérebro, mas não especifica qual é, né? Se é Alzheimer, se é... uma doença degenerativa. É degenerativo. Segundo o diretor falou pro pessoal do Omelete, é Alzheimer. Ah, então... O diretor que falou, né? Aí, em algum momento, ele teve esse problema. Também não dá a entender quais foram, mas dá a entender que morreram X-Men, morreram humanos, pessoas normais. E a partir daí foi quando o Logan decidiu se isolar com o Xavier. Como é o nome do outro mutante? Caliban. O Caliban. Eles resolveram se isolar para isolar o Xavier do mundo, né? Porque eles como o carniceiro lá disse, ele é mudaram o status dele para arma de destruição em massa, né? De nível ômega para o cérebro dele. Então eles estão isolados já há algum tempo. Vamos lá. O que dá a entender também o que o cientista fala, que eles fizeram uma engenharia genética na alimentação, que por um lado melhorou a vida dos humanos, mas que pelo outro lado dá a entender, não sei se o Márcio entendeu isso, que isso foi um dos fatores que fez com que não nascessem mais mutantes. Eles fizeram engenharia genética já com esse intuito, já de acabar com mutantes, eles botaram tipo uma vacina nas novas comidas modificadas geneticamente. É como se fosse para suprimir o gene mutante. Por aí. É como se fosse um plano de suprimir o gene mutante. Rapaz, venhamos e convenhamos. Era uma ideia que o governo podia ter tido há muito tempo, né? Tinha poupado um monte de problema, tinha economizado dinheiro com o Sentinela. Mas provavelmente isso foi devido à evolução da tecnologia, né? Antes talvez não pudesse fazer isso, não conseguisse. E como é sequência, isso aí é sequência da bosta de Apocalipse, né? Deve ser também consequência disso, né? A gente não sabe muito bem onde ele se encaixa, mas a gente tem referências ao Wolverine Origins, como a bala de Adamantium. A gente tem referência ao Imortal, sim, que ele tem a katana. Mas aí é que está. Uma coisa é referenciar... Referência sem dizer que aquilo é canônico. Porque, por exemplo, no Wolverine Origem, a bala de Adamantium não mata Wolverine. Deixa ele sem memória. Exatamente. Nessa daí, a bala de Adamantium vai lá e estoura a cabeça de X-24. Né? Certo. Mas inicialmente eles tinham dito que esse filme não é continuação de nada. É um universo assim que eles preferem não dar continuação de nada. Mas de novo comentaram que o diretor comentou que era uma sequência da linha temporal estabelecida. Qual a estabelecida? A do X-Men Apocalipse? A linha estabelecida pós-formatação do tempo. Em X-Men Dia do Futuro Esquecido. Então é a continuação de Apocalipse, seria no caso. Lá no futuro de 2029. O que eles podem querer dizer, porque como isso nada é oficial, é como eu acabei de falar a questão do Alzheimer. É comentário de bastidor. Diretor, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Então não está no papel. Então você vai dizer, não está no papel, então o que vale é o que está no papel. Entendeu?
Mas segundo, é por isso, tanto é que por isso que eu estava te perguntando. Uma coisa é referenciar, e aí como a referência é como a bala, como você falou, é uma coisa, é um easter egg, ou se essa referência ela está contextualizada no tempo do filme. Assim, ó, em tal ano isso aqui ele realmente lembra que levou um tiro. Não. Se ele não lembra disso, é um easter egg, é uma referência que tem uma bala de adamante, mas necessariamente não é aquele tipo de bala de adamante que foi mostrado no primeiro filme do Wolverine. É um easter egg, é uma referência. O que eu achei no filme foi eles não datarem nada. Eles não deram data, eles não deram acontecimentos, eles apenas citam coisas, mas eles não ficam marcando. Então é por isso que eu disse que esse foi o filme que mais expandiu o universo e ao mesmo tempo não deu as informações mais precisas. Então, ou eles vão usar isso no futuro, ou simplesmente vai ficar por isso mesmo, certo? Vamos lá, o que é que mais tem de informação, certo? Tem. O filme se passa ali mais ou menos pela fronteira do México, né? O nosso querido Logan está de motorista de Uber, um Uber Black lá, um Uber mais chique. E você percebeu, Luiz, o muro de Trump. Sim. Eles botaram lá o muro de Trump. Exatamente. Bem na fronteira alto, de México e Estados Unidos. E é gigante o muro. Trump Wall. Botaram o muro de Trump lá. Foi a primeira coisa que eu percebi naquela Pô, eles fizeram mesmo fizeram mesmo a crítica direta no Trump. Exatamente. Boa. Gostei bastante disso. E ele tá de motorista de Uber, que o objetivo dele é ganhar dinheiro para comprar um barco lá que ele viu num. E morar no mar com o Caliban, né? Com o Caliban e Xavier. Porque provavelmente ficando em águas internacionais, né? E Xavier está junto de Caliban e Wolverine e o Logan morando no México, né? Num canto assim isolado. Enquanto isso, tá ocorrendo as coisas no mundo e eles estão isolados. Eles não estão sabendo o que está acontecendo, né? Por aí. Aí vem aquelas questões, né? Que acho que vai ter que ser debatida mais pra frente, mas eu falo. Como eu não conheço muito como funciona a estrutura do mapa, né, dos Estados Unidos, então eu não entendo muito, assim, a distância que eles levaram de tal canto a tal quanto tempo foi, mas deu a entender no final que eles foram, as crianças foram para a fronteira do Canadá. É isso? Para a fronteira do Canadá. Dakota do Norte. Dakota do Norte é no Canadá. Na fronteira. Não, é a fronteira com o Canadá. Dos Estados Unidos, é fronteira com o Canadá. Certo. Então, pronto. Era essa informação que eu precisava para fechar. Então, esse é o ambiente que está no mundo. Os mutantes estão meio que extintos. Já não nascem há mais de 25 anos, mas também não dá a entender que tenham alguns vivos por aí, né? Mas essa é uma situação mundial. Essa extinção dos X-Men. Aí vamos aí vir para porque é bem provável que aí a gente não sabe. Eu não estou lembrado. Eles estavam em Las Vegas, né? Quando aparece no filme, ou seja, e a fronteira onde eles passaram da fronteira é na Califórnia pro México, certo? Né? E eles dirigiram de Las Vegas para Dakota do Norte. Ele tinha outros cantos mais próximos, né? Mas eles foram para Dakota do Norte. Né? Mas eles foi um caminho comprido, viu, que eles seguiram. E Logan, o próprio Caliban fala que Logan ficou muito tempo fora, então ele ficou muito tempo trabalhando de motorista de Uber para conseguir dinheiro fora, e o Caliban ficou se lascando lá para cuidar do Xavier. Né? Do Xavier com problemas. E tipo, é aquele negócio, né? A gente percebe que eles deixam bem claro que o Logan tá daquele jeito porque o Adamante tá matando ele, né? Exatamente. Foi uma das poucas coisas assim que eu só fui perceber depois. Era o que é que estava matando o Xavier, o Logan, né? Que era por algum motivo. É que a gente durante todos esses anos, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, a gente bota em xeque a questão de que o Logan, como o próprio nome do filme anterior diz, é imortal. E nesse filme eles precisavam tirar alguma coisa para poder dar uma veracidade para esse filme. Então eles botaram que o Adamantium pouco a pouco estava
envenenando ele, que o fator de cura não estava dando conta, ele estava enfraquecendo e que ele estava se lascando, né? Tanto é que ele tem um problema na perna, que ele fica mancando, então ele leva os Ele tá, tiros e algumas coisas não fecha, tal. tá com A única cicatriz, coisa que impede as garras, as, as garras não estão saindo direito, tá, É, não, tá formando pus onde passa as garras, né? Tudinho. porque assim, nos quadrinhos, eu não sei agora como é que tá o universo mutante dos X-Men, mas até um tempo atrás só podia ter adamantio. Os personagens que tinham adamantio no corpo eram os que tinham fator de cura. Por quê? Porque era a única coisa que fazia com que esses indivíduos sobrevivessem ao processo de aplicação do adamantio. Entendeu? Claro que depois sair, né, chutaram o pau da barraca, porque até o mercenário do Demolidor lá teve uma época que estava com adamantio no corpo. Então, meio que eles mudam as regras ao bel prazer. Mas no início era somente quem tinha o fator de cura. Então, no caso do Wolverine, é o seguinte, pelo que dá a entender, pelo que vocês estão falando do filme, baixa o fator de cura dele já está debilitado, não está tendo a mesma eficiência de antes, e aí o adamantio começa os efeitos colaterais que já eram previstos para os outros usuários. Na verdade, é o adamantio que veio causando com que o fator de cura dele não funcione. Não é que ele está debilitado, é que esse tempo todo que ele passou com adamantio, desde que colocou, começou a debilitar ele. tanto é que o doutor lá, filho do cara que fez o projeto Arma X, ele... que é o cara que tá projetando outras coisas, mas aí que eu vou contar, ele fala, né? Você sabe o que é que tá lhe envenenando, né? Aí Wolverine fala, eu sei, eu posso tirar isso se você quiser. Então, é porque Wolverine queria morrer mesmo, entendeu? Ele quer ter um fim, ele não quer viver mais tempo. Naquele filme Wolverine Origins, ele mostra em que ano, é em 1800 e quanto que ele nasceu? Alguém lembra? Rapaz, não lembro, porque é o mesmo ano da história do Logan nos quadrinhos, né? Daquela minissérie que saiu. Logan, é 1700, é 1800. Não, é 1800 e alguma coisa, não é 1700 não. É perto da virada do século, não é 1845, 1845. Não é Em bem 1845 ele nasceu ou que se passa? Que nasceu. O Arma X é mais ou menos em 1979. Deixa eu ver aqui direitinho aqui. É mais ou menos anos 80, que é o projeto Arma X. Em 1986. Não, vê aqui, ó. No Canadá, em 1845, o jovem James Waller, que é o Logan, aí é né? quando ele nasceu, mas o projeto Arma X foi nos Não, anos não é 80. quando ele nasceu. Ver seu pai ser assassinado. Mas Ou ele seja, era criança. Ele já tinha o quê? Uns 10 Sim. anos. Mas ele só manifesta as garras quando o pai dele é assassinado. É porque ele é adolescente, né? Só manifesta quando ele é adolescente. Mano. Não, ele ainda não é tão adolescente assim, deve ter ele tinha uns 10 anos. Ele tinha uns 10 anos. Então quer dizer que ele nasceu mais ou menos em 1835. Certo. Pra o que se passa o filme, ele vai estar quase com 200 anos já, né? Wolverine. É verdade. E o Adamantium que acelerou ele se lascar, né? Porque ele poderia viver mais tempo. O Adamantium deteriorou. Então a gente já tem... Isso foi importante pro filme, porque você tira um fator importante pra ele, né? Que é o fator de cura e já bota o Adamantium em xeque na situação. Aí... vamos lá. Márcio. Quero saber aí o que é que você mais gostou e o que lhe incomodou. Porque tem uma coisa que me incomodou profundamente... Tem outra coisa que tá incomodando as pessoas profundamente, mas eu sei, assim, explicar direito a situação. Vamos ver se você vai ser a mesma coisa. Fale você primeiro. O que eu mais gostei é que ele destoa totalmente dos filmes bosta que X-Men e os Homens de Wolverine são. Totalmente, que não tem nada a ver com o que é os outros filmes, né? E ele é, como já disse, não é o filme de herói, é o filme de fuga, né? E que por acaso tem super-heróis que também não são super assim, né? Que não são super, que são
tá mais humano do que nunca, né? Mostra que, como é que se diz, que se a Fox quisesse ter feito um negócio melhor, poderia ter feito. Não quer dizer que todos iam ser de fuga, mas poderia ter feito um negócio melhor. E Mas também tá gostei no passado ou nesse agora? Oi? Não, no passado. Nos Sim. outros antigos. Que também gostei também que é um filme pesado, né? Que eles não alisam, né? Se bem que eu fiquei com muita pena quando a família morreu, né? Sim. Né? Quando Xavier morreu também, eu senti muita pena de Xavier morrendo daquele jeito, né? Mas eles mostram como fosse a vida mesmo, né? Que a vida não é justa, né? Não tem nada, não existe justiça na vida. E, cara, eu gostei que o bicho lá, como Marcelo tava reclamando, Marcelo, que é o boy que estudou lá no Chile, dizendo não, que é muito água com açúcar, é muito forçado querer criar uma relação de X23 com ele, mas eu não vejo forçação. Não, cara, mas é o seguinte, não tem como não ter isso. Talvez ele não goste de filmes onde esse tipo de relação é construída. E aí ele considera isso piegas. O problema é porque não deu pra criar uma coisa assim verdadeira ali. Não é que seja verdadeira. Não deu pra criar uma relação pai-filha boa. Não dá pra criar. A questão é que porque pra ele mesmo, ele considera forçado esse conceito, tentar criar algum vínculo durante todo o filme entre a X-23 e o Logan. Isso é a opinião dele, né? Ele colocando, né? Eu achei muito forçado quererem que ela tivesse uma relação com ele e vice-versa ao longo do filme. Entendeu? Mas, bicho, é a chave para que a trama se desenrole, é isso aí. Entendeu? Mas a questão é o seguinte, é porque não tem essa forçação, porque é o seguinte, o que acontece? A mulher botou na cabeça de X23, né, de Laura, né, que vamos dizer, a menina é uma fofura, ela pode ser o cão, mas é aquela carinha de fofa, sabe? Sabe aquela foto do Pinto querendo ser brabo com a faca de plástico na mão? É nesse jeito, o patinho lá querendo ser brabo, sendo fofo. Mas ela é o cão, é o diabo, a menina. Mas a questão é que a mulher botou ela era fã do X-Men, né? Por causa da mulher que criou ela, né? Lá no laboratório, que cuidou dela. A Gabriela, né? A Gabriela. Sim. E ela ficou fã e ficou o quê? Ele é meu pai. Ela tinha já ela queria ter uma coisa com ele. Só que quando ela encontrou com ele, o baque de ver como ele era mesmo foi tão grande que ela ficou naquele negócio, né? Ficou sem querer se mostrar, né? Se comunicar. E ele, grosso, que só papel de enrolar prego, também não queria se envolver. E Xavier só ficava lá, né? Atiçando, tanto é que ele né? tentou abandonar ela algumas vezes e... né? Ele queria só fugir com o Xavier e deixar ela pra trás. Né? E não deu. Mas é aquela questão, não tem uma forçação. Só no final mesmo é que ele pega e vê que ele tem ele se apegou a ela, né? Vamos dizer assim, você tá cuidando de uma criança, você pode ser só se você for o cabo mais desalmado do mundo, para você não se apegar a uma criança que você tá vendo que tá necessitando da sua ajuda, né? Mesmo com pouco tempo. Isso é natural. Mas o Xavier pentelhando o tempo todo, né? Exatamente, mas isso é natural do ser humano. É natural. A menos que a pessoa seja um bastardo desalmado, não vai conseguir. Eu gostei muito de como eles conduziram essa relação dele com ela, que no final não foi uma coisa que ficou, que você tivesse vontade que eles tivessem passado mais tempo junto como pai e filha, sabe? Que tivesse um pouquinho da coisa piegas. Daria vontade disso, né? Mas não aconteceu. E gostei das coisas de negócio de, por exemplo, até as coisas dos vilão mesmo, de que o vilão começa a falar
Principalmente aquela porra daquele doutor e pega e mete uma bala na cabeça dele. Filho de rapariga, merecia morrer, miséria. Eu tava doido pra ele morrer nas garras de X-23, mas morreu bom com do Logan deu um tiro na cabeça dele. Logo que Né? não gosta de usar armas, né? Exato, aquele nojento daquele carniceiro que as crianças deram conta dele, meu amigo, pense que eu sou rico. Donald Pierce? Hã? Donald Pierce? Sei lá quem é. O primeiro lá, o líder dos carniceiros. O cabo Donald ou é Adam Pierce? Não sei se é Adam ou se é... Donald Pierce mesmo, mas é porque não citam, ele não chamam ele pelo nome dele. Se eu não me engano, só deve aparecer no cartãozinho que ele entrega pra Logan, mas fora isso, ele não é chamado pelo nome. Mas assim, que eu me lembre, não teve nenhuma coisa até agora que eu me lembre que me deixou com pulga atrás da orelha, né? E aqueles buracos, né? Sempre tem, mas é o de menos, sabe? Eu não sei, se você falar aí, Luiz, pode ser que eu me lembre de alguma coisa, mas por enquanto, o melhor filme da Fox, e assim, porque Deadpool, vamos dizer assim, não é Fox, né? E Deadpool ainda é melhor que Deadpool, porque é outro conceito. Eu acho que tanto um como o outro não são Fox. A Fox é só para distribuir. Não é porque... Não é não, gente. Por favor, não é. Não, entenda. São Fox, só que foi tipo, deram crédito, deram assim, liberaram, a Fox liberou, simplesmente. Não, porque é o seguinte, mas tanto no caso de Deadpool, pra mim, o caso de Deadpool como no caso de Logan, é o simples o seguinte, o cara queria sair, certo? O cara queria sair, e queria sair por cima, entendeu? A Fox liberou porque para ela um prejuízo a mais, um prejuízo a menos, diante de tudo que ela, na mão dela, já tinha feito, foi exatamente o mesmo caso do Deadpool, entendeu? Tu quer fazer? Pronto. Não ia ter prejuízo, na verdade. O que eu tô querendo dizer, Márcio, é o seguinte, tipo, entre eles quererem tomar conta e correr o risco de dar outro fracasso, como sempre foi, e deixar, vai, faz aí, a gente deixa tu fazer do jeito que tu quer, se der errado não vai fazer diferença, e se der certo, bom pra gente. Que aí também é aquela coisa, como os caras estavam dizendo, comentando em alguns canais, que tudo isso é graças a Deadpool. Porque como o Deadpool conseguiu fazer ser sucesso desse jeito, a Fox disse, bom, então se deu certo não, porque não posso ser que dê certo no outro. Né? E acabou liberando. Agora, nem todos os outros, a Marvel não faz porque não precisa. E quem deveria fazer isso, não faz. Né? De confiar no diretor e deixar o diretor fazer. O que eu acho é que o filme foi muito bom, né? Ele se cumpriu o que propôs e foi bem além do que eu esperava, né? E você falando aí, Luiz, o que você acha que pode ter essa aí que você não gostou, né? Pode ser que eu veja alguma coisa, mas depende de você falar aí. Tem o que o pessoal não tá gostando e tem o que eu não gostei. O que eu não gostei mesmo foi do X-24. Isso aí eu achei assim meio forçado, sabe? Assim, mas porque ele Eu acho que foi preguiça de botar um personagem a mais, entendeu? Aí é como eu tava dizendo, Márcio, os caras têm a pachorra de colocar um clone do Wolverine com o Hulk rejuvenescido, pelo que o Luiz falou, não sei se mas pelo que o Luiz falou, e não tiveram coragem de fazer a porra no flashback com o uniforme aparecendo. Não, mas bicho, o seguinte, a questão é o seguinte, se eles queriam, o X-24 é aquela coisa, né? Era um clone, eles vão fazer, como a mulher disse, não, vão fazer agora máquinas de matar sem alma, né? Que é o que como é que se diz? Falam sobre o que era, né? Quando ela fala isso, eu disse, são clones, vão ser clones controlados. Quando ela falou isso, eu já pesquei. Porque eles estavam desenvolvendo 2 projetos ao mesmo tempo. Um era pegar DNA de alguns mutantes, né? Alguns mutantes com poderes que interessavam a eles.
esse DNA, de alguma forma, não me pergunte como, eles conseguiram transformar em espermatozoide, e a partir disso eles faziam Não, 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 inseminação não. nas Eles mulheres. não, eles não transformaram nada em espermatozoide, Luiz. Ah, Eles pegaram o DNA, porque é o seguinte, o que é um espermatozoide? Um espermatozoide é só uma cápsula, certo? Contendo certo. metade do DNA do pai. Necessário para criar, para fecundar o óvulo. Certo, Exatamente, metade do DNA do pai está no espermatozoide. Beleza? O que é certo. que eles pegaram? Pegaram o DNA, né, do pai com as técnicas dele, devem ter feito o quê? Pegava metade do DNA que interessava a eles, que seria o que tivesse o gene mutante, com o óvulo de uma mulher, para Sim. fazer um bebê. Eles criavam um embrião a partir disso. Ele não é é de certa forma filho mesmo. É uma Não é inseminação artificial e é filho legítimo mesmo. É um uma filho biológico. É uma inseminação artificial sem usar, né, espermatozoide. É usando o DNA diretamente. Pra mim não são Né? clones, são filhos legítimos de mutantes. São filhos. É um filho diferente, né? Vamos pegar o seguinte: são filhos geneticamente modificados. Pronto. Eles são adaptados para ter o melhor do poder que eles querem. Não teria uma palavra boa exatamente para isso. Seria um semiclone, né? Porque eles pegaram o DNA que eles queriam, né? Porque se fosse para botar só o espermatozoide, podia ser que não nascesse mutante, né? Como acontece com outros mutantes e com outras pessoas, porque as pessoas no universo do X-Men têm filhos mutantes sem ser mutantes, né? E vice-versa, mutantes que têm filhos normais. É a questão de eles fizeram tipo um semiclone, mas que de alguma forma era filho, porque ele tinha o DNA da mulher e tinha o DNA do pai. Ou mesmo tipo de uma mutante mulher, usava o DNA de outra mulher junto com o óvulo de outra mulher, né? É um semiclone. E em paralelo estava correndo a pesquisa do X-24. A partir do momento que a pesquisa do X-24 foi um sucesso, eles desativaram o projeto lá das crianças e mandaram matar todas as crianças. Aí algumas delas, as enfermeiras conseguiram fazer com que elas escapassem, e uma delas foi a Gabriele, que levou a Laura, né, junto com ela. Por quê? Eles queriam que as crianças fossem tratadas como coisas, né? Elas apenas fossem treinadas para a luta, mas que elas fossem tratadas como objetos, como armas. Só que as próprias enfermeiras e as crianças, eles estavam entre si ali, entre as crianças, entre as enfermeiras, todo mundo estava começando, tipo, ter aniversário, fazer festinha de aniversário, conversar muito. Se criando um vínculo afetivo. Exatamente. Havia um vínculo afetivo. E eles não queriam isso, né? Tanto é que uma das enfermeiras leva a bronca por causa disso. Só que quando o X-24, o projeto dele fica pronto, eles mandam desativar o projeto das crianças. Que até então, assim, não cumpriu o objetivo, mas são novos mutantes, né? São pessoas que também pode ser alguma coisa assim, um grupo que se torne novos mutantes com esse nome ou qualquer outra coisa. Eu ouvi umas teorias aí sobre o que poderia haver nesse universo mutante após o Logan, que seria justamente usar esses refugiados, né, as crianças que conseguiram fugir, para se montar a equipe dos novos mutantes, adaptando, pegando a ideia que tem hoje nos quadrinhos, que Wolverine é a X-23, entendeu, né? Porque como o Logan clássico tá morto, né? Tá lá preso num bolo de adamantio derretido, né? Que ninguém sabe se morreu ou não. Ele só tá lá, petrificado em adamantio. E no universo Marvel existe agora o Old Man Logan e o da linha temporal, vamos dizer assim, a oficial, X-23 assumiu o uniforme do Wolverine, né? Então esse poderia ser o ponto de partida novo para a Fox, criando todo um novo universo para os X-Men, independente do que eles fizeram no passado,
e das HQs, tendo agora a X-23 como líder dos X-Men, ou desses futuros X-Men. Ah, eu lembrei de um negócio, Luiz, que me incomodou, mas aí é diretamente a mim, porque é aquele negócio que Xavier inventa de querer dar explicação de por que Porque ela tem as garras. Tem as garras nos pés, né? Que foi dizer que é relacionado com a fêmea de uma determinada raça. Não, é relacionado ao gênero, porque ela é mulher, aí as garras são nos pés, porque as fêmeas são provedoras e defensoras também, né? Mas, bicho, que coisa bem nada a ver, boy. Que negócio nada a ver. Ela usa as garras das mãos para atacar e a dos pés para se defender. Não é nada a ver. Que invenção é essa? E, assim, essa ideia de garra nos pés, eu já achava troncha desde o desenho animado dos X-Men, que foi do X-Men Evolution. Eu não vejo problema ela ter as garras nos pés. Eu não vejo. Mãos eu já achava, assim, usar nas mãos já é uma liberdade criativa e imaginativa muito grande. Você imaginar como é que essas garras dela funcionam nos pés é muito estranho. É tipo assim, aceita que dói menos. É pior ainda. É pior do que nas mãos. Mas é aquele negócio. Sim, vamos. Aquele negócio. Aceita que dói mesmo, mas a explicação não precisava não, bicho. Pelo menos essa explicação toda sem nexo, bicho. Aí meu lado biológico, puta que pariu, que merda é essa? Aí eu vou chegar de novo e vou dizer, foram tantos segundos de diálogo desnecessário que podia ter feito o flashback do uniforme. Ah, meu Deus, já não se acertou esse negócio do uniforme. Não, porque todo mundo queria ver o Hugh Jackman. Eu vi hoje que ia ter uma cena explicando, um flashback explicando por que o Xavier, né, o que o Xavier fez de tão ruim, né, o que matou os X-Men. Eu vi essa cena provavelmente nessa cena é que ia aparecer o Logan com o uniforme, que seria junto com os outros X-Men, né? Quem sabe saia no DVD, né? No Blu-ray. Né? Mas essa cena não foi cortada, essa cena não foi filmada, ela foi cogitada num dos roteiros iniciais. Mas ela não foi filmada, não. Não é que ela tenha sido cortada na edição, ela não foi feita. Ela foi cogitada a ser feita, entendeu? Que pena, porque com certeza depois a Fox ia fazer como a Warner, né? Ia lançar o filme, a versão estendida, sem cortes, com o uniforme. Quer dizer, nesse aqui tem um uniforme, vem assistir de novo. Uma cena de tipo 1 minuto a mais. O que me incomodou foi o X-24. Agora, o que está incomodando a galera é a questão daquele vídeo que a Gabriele deixa lá no celular, que o pessoal tá reclamando que tá muito bem editado. E sim. Eu acho que eu também eu me incomodei. Que negócio bem editado da porra foi esse? Eu acho que ela tinha vários vídeos, né? E tava lá, deixou por último editado esse para ficar mais fácil, né? Pro Logan. A única explicação que tem é essa, né? Não, a minha explicação que eu achei é outra. A minha explicação é a seguinte: o vídeo qual? Que o Logan está vendo no celular é ela falando, né? Ela se filmando ali antes dela morrer, né? Ela se filmando, contando tudo. Aqueles outros vídeos são vídeos que ela gravou aleatório, estava lá no celular e Logan viu em algum momento. Só que pra gente, eles fizeram aquela edição, ela falando e as coisas acontecendo, mas eu acho que os vídeos foram vistos em momentos diferentes, só que pra gente ficou de um jeito, mas na realidade é outro, entendeu? São vídeos separados. Mas você vê, preste atenção que no final, ela, quando aparece ela no quarto X-23 e Laura dormindo atrás, ela não está filmando com o celular. Ela está filmando com o computador, porque ela não está segurando, ela está com as duas mãos na mesa. É câmera de computador que está filmando ela. Mas não dava para ela ter botado o celular apoiado em nada, não? Rapaz, não, sim, porque fica muita suposição, né? Mas não, pode ser o mínimo, né? Ela não tinha computador, ela só tinha aquele celular mesmo. Tinha computador, sim. Rapaz, tinha computador. Bem, a não ser que ela se deu o trabalho de passar do computador pro celular, né?
Exatamente. Isso é o de menos também. Mas ou é o que você disse, pode ser isso que você disse, pode ser o que eu disse também, né? Que é o editor. Não é impossível. Mas eu acho que ela, no desespero dela, ela não ia se dar o trabalho de editar, não. Acho que ela só foi. Ela foi gravando, gravando, gravando e pronto. E pra gente fica melhor mesmo naquela edição, assim. Ela falando e as coisas acontecendo. Só que pra o Logan e pro. Que o Xavier também viu algumas coisas, né? Eles viram ela falando e depois eles começaram a ver as cenas aleatórias que ela foi gravando, né? Do projeto em si. Mas isso é o que mais eu vejo o pessoal assim reclamando disso. Que é uma besteira, né? Besteira. É uma besteira isso, É uma né? besteira. O É uma... X24, o X24 pra mim incomoda muito mais. Eu já não me incomodo com o X24 porque ele deixou bem claro que iam fazer clones, né? E clone é aquilo, né? É porque eu acho uma escapatória muito fraca, sabe? Não, é assim, é uma preguiça, vamos dizer, entre aspas. É preguiça de tentar fazer uma coisa, sei lá, criasse um mutante novo, um caçador, uma coisa, ou fizesse uma referência de um vilão antigo, um negócio assim. Mas enfim, pelo menos uma coisa que eu tô vendo, apesar de não ter assistido o filme, mas vendo aí os comentários e tudo mais, é que ainda bem que o nível de insatisfação é em coisas muito pequenas. Sabe? Não é como aquele negócio que, oh meu Deus do céu, isso aqui é uma falha gigantesca ou é uma forçação de barra muito grande, tem que ter uma licença poética exagerada para poder aceitar ou tentar uma maneira mirabolante de explicar o que aconteceu no filme, entendeu? Então, assim, eu estou vendo por esses comentários, não só de vocês, mas de outras pessoas e tudo mais, que o filme acertou a mão. Na verdade, é como eu digo, até hoje houveram pouquíssimas adaptações de quadrinho para o cinema. Pouquíssimas. E entre elas está Sin City, Watchmen e 300. Né? Tem outra que eu não estou lembrando agora, mas tipo, esses três... Que é? Não. Que é V de Vingança é uma adaptação assim não tão literal. Porque eu digo assim, realmente 100% baseado, que não teve tanta alteração. No caso de Watchmen, a gente sabe que o que alterou mesmo foi o final, né? Que não tem nada a ver com o do quadrinho. Melhorou o final, né? Vamos dizer assim, exatamente. Melhorou o final que tinha no quadrinho. Mas, assim, em cima dessas coisas, a maioria esmagadora de todos os outros filmes que a gente tem são, né, assim, pega um pedaço de um quadrinho aqui, faz uma citação a outro quadrinho ali, mas na verdade são universos criados para o cinema. Né? A grande maioria de Meloga não tem porra nenhuma, né? Não tem nada de Load Meloga, por exemplo, na Marvel até hoje a Marvel não adaptou nenhum quadrinho dela para o cinema, nenhum. Ela usou errado títulos de quadrinho nos filmes, como Era de Ultron e Guerra Civil, que não tem nada a ver com as obras. Eu não diria usar errado. Não vejo problema. Não, usa errado porque... Não, usa errado, Luiz, porque cria uma expectativa de algo que quem leu vai querer ver lá e não encontra. Então é um uso errado. Entendeu? É um uso completamente errado de uma obra para outra. Mas, enfim, no caso de Logan, eu acho que assim, se a Fox tiver aprendido com Logan e com Deadpool, ela vai começar a entender que... Ou como diria Felipe, Deadpool, né? Se a Fox começar... se a Fox começar a deixar de ser Warner, ela se dá bem. Entendeu? Se ela começar a fazer... Não se meter. A parar de fazer... começar a deixar de se meter nos filmes, confiar nos diretores, contratar um chefe, alguém que é do ramo mesmo, que entende disso, ou que entenda de quadrinhos, ou que entenda realmente de cinema, de entretenimento, cuidar dessas obras e começar a ver que o que eles fizeram antes não deu certo, e a partir do momento que eles pararam de fazer o que faziam, a coisa melhorou, a tendência é que eles comecem a se dar bem. Né? Porque a gente sabe que tem Deadpool 2, que já lançou um teaser, aí inesperado para muita gente, né? Já lançou o primeiro teaser, né? Para mostrar aí que já estão trabalhando.
tem o projeto aí dos Novos Mutantes, né? O que acontece agora é porque, mais ou menos, a Fox matou o Wolverine para ela. Né? Porque, assim, pro futuro não tem mais Wolverine, né? E quando eu digo Wolverine, é o personagem Wolverine. Não entra mais nessa linha de tempo que eles têm. A não ser que eles arrumem um outro Wolverine e considerem a linha temporal do Deadpool uma linha temporal paralela, né? Porque provavelmente a X-Force, né, quando se for filmada, vai se passar na linha de tempo do Deadpool, né? Muito provavelmente, até porque Cable já vai estar provavelmente porque Cable já vai estar no filme do Deadpool e Cable é o líder da X-Force, né? E para o futuro eles têm aí, sim, pegando a linha temporal do Logan, eles têm um futuro totalmente aberto, entendeu? Completamente novo aí para desbravar e querendo ou não, em algum momento, usar um personagem antigo, porque em nenhum momento eles falaram que fulano de tal morreu, não tem dizendo nada. Não fala se Ciclope morreu, não fala se Jean morreu, se Magneto morreu, nada disso foi explicado em Logan. Então, quer dizer, ficou tudo em aberto. Não, peraí, não fica, peraí. Ele não fala de Magneto, mas ele fala dos X-Men. Fala que os X-Men morreram. Mas não fala quais, é isso que eu tô querendo dizer. Se ele não fala quais X-Men morreram. Quais morreram, sim, mas deve, pelo que mostrou, é os principais, né? Por causa do Xavier. Assim, mas a gente sabe aquela coisa, né? Se não foi dito, né? E Xavier, ele mesmo, ele não... Meio que, eu não sei se por causa da doença ou um sistema de defesa da cabeça dele, ele não lembra do que aconteceu até ali momentos antes dele morrer, né? Quando o X-24 vai matar ele, que ele tá achando que é Logan quem tá chegando, ele Xavier começa a dizer, cara, eu me lembrei do que aconteceu tal, eu entendo porque vocês não queriam me contar, aí o X-24 vai lá e dá a espetada no peito dele. Não, e engraçado assim, porque no caso, em partindo do princípio que esse futuro aí está todo em aberto, eu até pensei que naquela cena, não tem uma cena do cemitério no trailer, né, que o Wolverine tá lá bebendo? Tem. Mas ali é só uma... Ali é só... Sim, eu pensei que aquela cena, eu que não vi o filme, quando eu vi aquela cena, eu digo, pô, será que eles vão fazer referência àquela cena que tem nos quadrinhos, né? Que geralmente em uma saga ou outra dos X-Men, ou seja, Dias de um Futuro Esquecido, ou Era do Apocalipse, sempre tem uma cena do cemitério onde você encontra as lápides dos X-Men mortos. Entendeu? Então eu imaginei, vendo o trailer, que eles, sei lá, se eles iriam ou não fazer essa referência. Não fizeram, então quer dizer, né? Se não tem o nome nem tem o corpo, supostamente alguém pode estar vivo, né? Que eles podem ou não usar no futuro. Até porque ninguém sabe ainda o que é que tem depois da fronteira do Canadá, né? Porque só o que sabe é que é um local seguro e que eles podem atravessar que tá de boa, e os próprios carniceiros falam, eles não podem atravessar a fronteira, que quando atravessar já era pra gente aqui. Porque é o seguinte, nos quadrinhos, o que existe lá é a Tropa Alpha, que é tipo os X-Men canadenses, do qual o Wolverine foi membro, antes de ir para os X-Men. Entendeu? Que inclusive o líder dele se chama Guardião, e durante algum tempo também foi chamado de Arma Alpha, né? Aqui no Brasil, não sei se era o mesmo nome que ele tinha nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil popularmente chamado como Guardião. E lá tinha a Tropa Alpha, que eram os X-Men canadenses, né? Então, assim, até nisso eles podem articular para o futuro, né? Já que eles têm os direitos de todos os personagens ligados ao universo mutante. Né? Inclusive é aquela equipe que tem aquele anãozinho lá, o Pigmeu, que era amigo do Wolverine. Aquela questão do quadrinho, né? Que ele pega que naquele universo tem aqueles quadrinhos que contam algumas histórias dos X-Men. Aquele quadrinho foi feito para o filme. Ele não existe na vida real. E eu pensei que existia.
Não, não existe não. Não, Foi foi aquela criado história só foi por... desenhada e feita só pra esse filme, só pra aparecer. E não vai Quer dizer que lançar. agora... Não quer dizer que não venha no DVD de extra, na caixa do Blu-ray, né? Não venha como bônus, né? E são Porque- dois, né, que aparecem, são dois ou três, É, quatro. Na que aparece, que é aquela que tem o Wolverine com o uniforme amarelo, que não é o uniforme amarelo tradicional, né? Não é o desenho do uniforme amarelo tradicional, mas é um uniforme amarelo e azul. O bom é o gordinho, Eu lembro, o boneco do Wolverine na mão, né? eu lembro que dá pra ver que tem a vampira naquela Sim. HQ, naquela página. Tem o Wolverine Sauron, tá segurando também, aparece até o Sauron, né? Na capa, não sei. na capa tem o Sauron, que é o pterodáctilo, o mutante É, da terra selvagem. exatamente. Tem o Sauron e também o gordinho lá com o boneco do Wolverine, que eu acho que se fosse para aparecer o Wolverine com o uniforme, seria que nem o do boneco, né? Sim, o uniforme do boneco que aparece lá. Uhum. Então, assim, eu fico feliz que tenha sido um filme tão bom. Assim, eu vi alguns críticos assim, que eu considero, que entendem de cinema, falando bem. Eu até achei que alguns foram muito exagerados. Do tipo, cadê? O Logan é muito mais do que o Cavaleiro das Trevas, não sei o quê. Aí eu acho que foi um pouco exagerado. Mas, na média dos comentários que eu vi, dava para perceber que o filme era bom. Então isso aí tá se confirmando, né? Eu não acho que ele limpe o karma dos filmes dos X-Men. Eu acho que ele limpa o karma do Wolverine. Mas filme de X-Men, fazer filme de grupo pra eles, pra Fox, ainda tá devendo, entendeu? Agora, filme que se focou aí praticamente no Wolverine, isso aí, pra mim, ele limpou a alma do Hugh Jackman, do personagem, entendeu? Mas eles ainda devem muito um grupo. Isso aí eles estão falhando muito. Eu acho que eles não vão fazer filme dos X-Men por um bom tempo. Acho que eles vão focar agora nos Novos Mutantes e no X-Force, né? Até porque, assim, eu creio que se eles forem inteligentes, os Novos Mutantes, né, esse filme dos Novos Mutantes aí que pode ser que venha, seja esse filme aí pegando a X-23 e essas crianças que fugiram com ela. Porque os Novos Mutantes que existiam nos quadrinhos, eles eram tipo o First Class, né? Eles eram aqueles estudantes da Escola Xavier que ascendiam ao primeiro grau de missões. Eles deixavam de ser só alunos e passavam a atuar em missões de nível inicial, mas já eram, vamos dizer assim, graduados para isso. E como a gente já sabe que está uma bagunça tremenda no universo dos X-Men equipe, né? Creio eu que seria uma ótima... Assim, de novo, tá uma página em branco para ser escrita pós-Logan. Se a Fox vai ter capacidade de desenvolver isso e ter muito mais independência criativa, sem ter que estar referenciando os quadrinhos, né? E ao mesmo tempo fazer isso de uma maneira criativa, eu apostaria minhas fichas nisso em relação a filme de equipe, né? Porque a da X-Force é que já está mais ou menos caracterizada que vai ser no universo do Deadpool. O que eu gostei bastante também no filme foi a própria X-23, né? Que é uma... Por incrível que pareça, ela nunca atuou em nada. Ela nunca fez curso de teatro, nem nada. Até o Patrick Stewart até recomendou ela que ela fizesse teatro, porque tem uma das cenas lá que ele gostou muito que eles estão interagindo, né? Ele gostou muito da atuação dela e o que Patrick Stewart disse para ela foi o seguinte: olha, aqui a gente às vezes filma apenas uma vez e é satisfatório. No teatro você vai repetir essa cena várias vezes. Então para você é bom isso, você vai aprender mais. Então, pra você ver, ela já atuando daquele jeito, em alto nível pra uma criança, né? E já teve um desempenho fantástico. Porque pra mim, ela roubou a cena. Boy,
alto nível pra uma criança, ela é melhor que muito ator adulto por aí, viu? Então. Não, é porque é aquela coisa, né? Uma coisa é você atuar sozinho, né? Cara, ela bota aquele bosta daquele filho do Will Smith no chinelo com um peteleco. E calada durante metade do filme, né? Exatamente. Mais da metade, né? Mais da Mais da metade. metade. Calada ela ainda é melhor. 90% do filme ela ficou calada. Mas assim, realmente assim, o legal, o segredo às vezes não é o que mostra o quanto ela tem potencial, ou o ator tem potencial, pelo menos na minha visão, não é o que ela consegue fazer sozinha, ela interpretando o papel. É justamente isso que você falou. É ela interagindo com outros atores. E ela interagiu com por exemplo, você vai pegar aí o Patrick Stewart, um cara que tem, né, uma vasta experiência. Então, se um cara desse vai e diz, não, ela tem potencial e ela tá surpreendendo, é porque, né, não tá fazendo média. E eu gostei muito dela, assim, ela calada, ela já... É como o Márcio disse, é aquela fofinha, mas é aquela que danada, né, da peste. Mas que é só questão de educação mesmo, porque ela não teve uma infância, né? Ela não teve... X-23 levada da breca. Até aí você entende, né? Ela não teve uma criação assim normal. Ela foi criada para ser uma arma. O máximo que ela teve de... o máximo que ela teve de interação foi com as mulheres lá. O máximo que ela teve foi com os amigos e com o pessoal que cuidava dela, né? Aí complica um pouco, né, pra ela. Exatamente, complica, mas é aquele negócio, né? A menina é uma capirota, não deixa de ser, né? E isso é que mostra, assim, como nos momentos que ela é fofinha, como ela pode ter, ela sabe, né? É uma boa atriz para diferenciar tudo. Porque quando ela tá lá descendo o sarrafo, meu amigo, a menina como é que se diz? O diabo tinha medo dela. Se botasse. Eu acho engraçada a cena que ela começa a falar, né? Porque o tempo todo ela calada. Você fala? E ela responde o Wolverine, né? Você fala? Ela, sim. Falando espanhol. Aí ela do nada solta a matraca, né? Começa a falar tudo de uma vez. A Wolverine, cala a boca, agora cala a boca. Queria que ela falasse, agora aguente, né? O bom é Patrick Stewart tentando falar em espanhol, né? E aquele espanhol podre que ele fala, que pelo amor de Deus. E ela eu não sei, ela é americana, deve ser a pirralha, né? E ela fala fluentemente. Ela fala espanhol fluente, né? Não é aquele em Spanglish, não, que é misturar espanhol e inglês. Ela fala fluente mesmo. Pai, vamos ver aqui as informações dela. O nome dela é Daphne Keane. Aqui, tá dizendo que ela fez um outro filme, ó, Os Refugiados, de 2014. Que estranho. Olha aí. Talvez ela não tenha tido um destaque a ponto assim de... Não, aqui dizem que ela participou de 7 episódios. Ué, então ela já fez sim alguma coisa antes. Uma série em 2014 2015. Ela pode não ter feito cinema, né? Sim, cinema ela nunca fez, é a primeira vez. Não, e você vê, assim, de novo, uma outra coincidência com Deadpool. 2 filmes em que a Fox não interferiu, né? Vamos colocar dessa maneira. E 2 filmes onde 2 atrizes despontam em papéis coadjuvantes, né? Ela, X-23, e a atriz lá que fez a Mega Sonic Teenage, né? Na verdade, ela tem nacionalidade tripla. Ela é inglesa, britânica e espanhola. A britânica... Ela quem? Ela a atriz verdadeira ou a personagem? A atriz verdadeira, é uma criança inglesa e espanhola. Britânica e inglesa não... cidadania britânica já não dá... Já não inclui Inglaterra... Ou o contrário, né? Quem nasce na Inglaterra já não tem a nacionalidade britânica junto. Porque britânica é o Reino Unido, né? Sim, o que é que tem a ver, homem? Não, porque eu não sei se tem essa separação ou se é tudo um pacote só. Inglês não, e britânico. Ele falou americana, britânica e espanhola. Não, ele falou inglesa, britânica e espanhola. É isso que eu tô perguntando, né? Como é que pode? Bem, não importa, o que ela tem. Detalhe. E tem 12 anos. O Caliban, eu não sei quantas vezes já teve Caliban no filme dos X-Men. Pra mim, essa foi a primeira vez. Já teve não, mas não tem nada a ver com isso.
Foi a primeira vez que ele teve alguma importância real. Ele apareceu naquele X-Men 3, que pela caridade não era o mesmo ator e ele não era o mesmo Caliban. E aí, como reblotou tudo, esqueça. O doutor manda tirar a pele dele porque dizem que ele é um bom farejador de mutantes. Então, temos aí essa questão de que eles queriam clonar até o Caliban, né? Pra ter um farejador de mutantes. Ou algo porque o Caliban, ele tem... Um dos poderes que ele tem é esse de rastrear mutantes. E se eu não me engano, ele original... Não, assim, nos quadrinhos, se eu não me engano, um dos poderes dele é esse e ele é um dos Morlocks. Não, sim, ele é um Morlock e ele não pode pegar sol, porque senão morre que nem um vampiro. Mas a questão é o seguinte, ele pode cheirar coisas muito distantes, tipo, ele sente o cheiro das feridas de Wolverine, que não está cicatrizando, sente o cheiro de uma coisa por dentro do Wolverine que tá matando ele, né? Ele não sente só o cheiro de mutante. Mas no filme é colocado como se ele só pudesse rastrear mutante. Tanto é que ele não percebe a chegada dos carniceiros, porque não tem nenhum mutante no meio. Aí ele fala, você não sentiu a chegada deles? Ele, não, eu só consigo sentir mutantes, eu não percebi ele chegando. No filme é colocado como só sendo... Mas é assim mesmo, nos quadrinhos ele é só isso mesmo. Ele é usado, já foi usado por Magneto, por vários vilões, em outros momentos, e até quando ele entra para a Escola Xavier, a principal função dele é de rastreador mesmo. Tanto é que tem uma versão dele nos X-Men que ele é todo bombado, ele é tipo um Hulk, de tão bombado que ele é. Mas a versão do filme tá agradável. Ele tentou ao máximo não entregar os amigos, né? Ele atrasou por muito tempo, até que atrasou os carniceiros, né? Para que eles chegassem sempre atrasados nos cantos que Wolverine, Xavier e a 23 estavam, mas chegou um tempo que a galera se ligou, mandaram trazer o doutor lá pra persuadir ele, mas não... Mas assim, ele morre no filme? Ele se suicida. Caliban. Ele não se pega umas granadas lá pra explodir o caminhão. Pra poder tentar matar os outros, né? E o filme, apesar desse peso todo que a gente fala, mas ele é um filme que tem muito humor, né? Nem que seja aquele humor pesado que você ri da situação de ser tão escrota que você ri, né? Da situação. Também tem até uns momentos que era pra você estar mais triste. Aí lá, como, por exemplo, quando eles enterram Xavier, aí o Wolverine começa a dar um piti lá, bater no carro que o carro não quer mais pegar. A X-23 olha assim pro lado, tem um pescador junto com um cachorro. Ela vai, na próxima cena, ela já roubou o cara. Os 30 minutos iniciais do filme, que é aquela... Toda a parte de apresentação do universo, até o momento que eles fogem daquele local que eles estavam com Xavier com a X-23, foram os 30 minutos que foi mostrado para os produtores de conteúdo, não sei se só no Brasil ou no mundo, né? Creio que não só no Brasil, mas teve aquela exposição há um tempo atrás para eles e foi o suficiente, né, para fazer qualquer um gostar do filme, porque os 30 minutos são fantásticos. Aquele início é bem feitinho. Bem a corrido, parte né? Na CCXP também colocaram aquela sequência do jantar, né, lá com a família, foi aqui exibido na CCXP, a cena completa, né, do jantar. Sim. Então acho que aí já dava também um norte do que ia ser o filme, né, que não ia ser, como todo mundo já dizia, né, que não é um filme de super-herói convencional e nem de super-herói tecnicamente foi, né. Uhum. E o final, Márcio, o que é que você achou da despedida do Hugão Jackman? Hugão. Bicho, o seguinte, do final foi aquela ele toma lá o seu anabolizante, né, para cavalo, né, de mutante, né? E os meninos disseram, não, tome de uma vez, né? Que aí vai queimar muito rápido, né? Foi o que aconteceu, né? Ele melhorou, você vê que até a cara dele dá uma rejuvenescida, né?
Nessa corre e tal. parte. Ele corre, bicho, ele fica o cão, né? Começa a retalhar, doidado, junto com os X-23, mas é aquele negócio que acaba rápido, né? Depois que ele tá acabando já, ele mata lá o doutorzinho, dá um tiro na mão do filho da puta galego lá, e solta um X-24, que começa a, como é que se diz? Brigar Batalha com ele, final. né? Batalha final, né? Que depois que o menino lá que controla a rocha joga o caminhão em cima dele, ele consegue sair debaixo do caminhão. Do meu amigo, pensem num clone fodido, viu? Da porra, de carregado. Ele tem um poder parecido com a Quake do Agents of Shield, né? Ele tem um poder sísmico. Geralmente o mutante que tem esse poder é o Hitcher. Inclusive que ele tinha também até no. Não, no X-Men Evolution era outro, mas nos Novos Mutantes é o Richter. Não chega a se falar o nome dos personagens não, né? Dos moleques não, né? Tem uns que eles chamam. Não, eles falam, mas tem uns assim que, por exemplo, a X-23 ela sabe decorar o nome deles. Só que ela começa a falar e você, enquanto alguns não são citados nominalmente quando eles aparecem, você no filme não tem como dizer, esse aqui é fulano, entendeu? Porque ela fala o nome de forma aleatória e sequencial. Não, ele fala pelo o líder, pelo menos, eles chamam pelo nome, né? Ele fala o nome dos moleques, mas você vê os poderes dele, né? Tem o gordinho, tem o poder da eletricidade, né? Que todo mundo no cinema, quando o gordinho tava filmar, aquela cena do gordinho correndo e mostrando ele de costa, rebolando, meu amigo. Todo mundo arriou, bicho. Todo mundo arriou, bicho. O gordinho balançando a bunda. Era o que todo mundo gostava, né? Era ele. O gordinho que tem poder elétrico, a menina que tem o poder de congelar, né? O moleque com poder do telecinético, né? Pra como é que se diz? Tipo o Jean Grey, né? Que ele faz coisas se moverem, né? A menina com poder de planta, né? Sim. Aí vai assim, né? Vai indo que tem esses poderes todos. O negócio é que na luta final, eles vão só em cima do filho da puta do carniceiro, né, que mereceu morrer daquele jeito. Merecia bem pior, na verdade. E o resto é tudo com X-23. Ainda vai em cima do X-24 e dá um seguro nele, né? Ela dá uns cacetezinhos seguro nele, segura ele enquanto o Logan tá lá no chão. Até que o X-24 empala Logan no tronco, né? E ela mete a bala na cabeça dele, né? Que estoura a cabeça dele, né? Aí eu digo, bicho... Oi, diz, Janus. Não, é que é engraçado que no X-Men Evolution, né? Aparece, não só no X-Men Evolution, nos quadrinhos também, que a X-23, né, ela foi criada, né? E treinada para matar o Wolverine. Ela é a única que foi criada única e exclusivamente para matar o Wolverine. Tanto é que o estilo de luta dela contra o Wolverine é completamente diferente. Ela ataca principalmente as articulações dele e as artérias, para justamente sobrecarregar o fator de cura dele, né, em combate. Não sei se isso, nessa luta dela aí com o X-24, se tem alguma referência a isso aí, sobre como ela luta, tá? Porque no filme já dá pra ver que ela não foi. Não, ela tem algum treinamento, mas é bem básico, assim, não deu pra... Mas ela não foi treinada especificamente pra matar Wolverine. Não, eles queriam usar eles de exército mesmo, não foi pra caçar ninguém não. Até porque eles fazem muita vista grossa pra Wolverine, Xavier e tal. Claro que se eles pudessem capturar o Xavier, eles capturariam, mas... Porque ele é uma arma perigosa, mas... tanto é que os carniceiros não vêm atrás do Wolverine, eles só vêm atrás dele quando a Gabriela lá faz contato com ele, entendeu? Aí eles vêm atrás dele pra dizer, olha, se você tiver qualquer informação, entre em contato com a gente, que a gente tá interessado nela e não em vocês.
E tem a cena final lá, né? Que a menina começa a repetir. A X-23 começa a repetir as frases do filme de western que ela assistiu com o Xavier. É engraçado quando ela tá lá no hotel que ela começa a andar na cadeira dele, né? Que é elétrica. Dentro do quarto do hotel, Pô, ela rapaz. senta na cadeira do Xavier e fica andando pra lá e pra cá com a cadeira. Ela é bem. Ela é engraçada por essas coisas, pô. Porque ela é uma criança. Então, se é uma criança, ela não vai ficar quieta no canto, né? Ela sempre vai estar fazendo alguma coisa. Mexendo em algo, né? Não vai ficar parada. Aí ela começa a brincar com a cadeirinha do Xavier. E ela começa a repetir as cenas do filme de western, né? Que ela assistiu com o Xavier como uma frase de despedida do Wolverine. Aí ela tira a cruz e em vez de estar em cruz, deixa em forma de X, né? Vira a cruz de lado e vira um Uhum. X. E eles vão embora, né? Pra atravessar a fronteira e Deus lá sabe o que é que espera eles depois da fronteira. Nunca saberemos até que resolvam fazer alguma coisa, né? E é isso, eu acho que a Essa, gente já pode ir para as notas. Eu tenho certeza que a gente esqueceu alguma coisa. Eu ia falar do finalzinho de quando ele é empalado, né? E que ele tem aquele momento, né? De vamos dizer, pai e filha, que ele até falar é assim que você se sente, né? É assim que Sim, sente, é né? E o assim a negócio sensação de é morrer, né? assim a sensação, né? Mas é de morrer ou é de família? Eu não sei, de família, de morrer, acho que ficou misturado ali, né? Com o X-23 chorando, né? E tudo mais. Que ficou uma cena bem emotiva, né? E depois ela pegando e enterrou ele e citou aquela frase do filme, né? Do filme de Faroeste lá que ela e Xavier estavam assistindo, né? No hotel. E o a E Xavier luta ela já. ainda fica é brincando encerrada. e ela fica brincando na cadeira dele, né? É, não, aquela cena também, ela andando na cadeira dela é muito hilária, bicho. E é como se fosse um avôzão dela, né? Ele Então quer dizer fica. hein? Quer dizer que o Wolverine é enterrado mesmo. É enterrado mesmo. E ela pega e tira a Tá. cruz, bota como se fosse um X, né? E aí Hum, bota como se Quem fosse um sabe X. num próximo filme a entendi. gente não tenha o esqueleto dele dentro de um tubo, né? Como tem no desenho, né? Dos No, X-Men. nos quadrinhos também, geralmente, a galera guarda o esqueleto de Wolverine de souvenir. Tem E muito ela mal o que quando falar. chora, ela chora igual criança mesmo, que é saindo catarro do nariz, É, tal. é. É agoniante, pô, porque o catarro vai descendo, vai chegando até a boca, e você vai, menina, limpa isso aí logo, e chega até a boca, e você fica. Pode Ah, ter, cer- pode ter certeza que vão zoar com isso aí. Vão zoar com isso aí. Não tem menina nem. catarrenta. Então vamos lá para as nossas notinhas e fazer a média aqui. Márcio Albuquerque, sua consideração geral e sua nota. Não, é um filme muito bom, não é um filme perfeito, né? Não é... E assim, vamos dizer, é um filme longo, né? Se você não esperava, eu não esperava que fosse tão longo, né? Teve uma hora que quando eu fui, caralho, já é essa hora todinha e o filme não terminou. Não é que querendo que o filme terminasse, é que eu não esperava que fosse tão Não deu, longo. não deu aquela impressão de cansaço. Não é que dê cansaço, Ver o mas filme. não é que dá cansaço de ver o filme. Eu vi um. É a falta de costume de um filme desse ser tão longo. Uhum. Eu me lembro uma coisa, uma vez que o cara disse que ele dava nota para filme baseado numa. A primeira coisa que ele usava como referência para dar nota no filme é se ele começava a sentir a bunda doendo na cadeira. Sim. E ele disse, e isso não tinha nada a ver com o tempo de filme. É porque se o filme era ruim, era desconfortável até para estar sentado na frente dele. Aí, como é que se diz? Eu gostei muito, né, do filme. Eu acho que quando chegar meu Prime Pass, eu devo assistir de novo, né? Olha aí. E olha aí, né? Eu já Outra tô pagando. coisa, não tem 3D, não é Não, 3D. ainda bem, não tem Palmas, palmas. palmas, não tem necessidade nenhuma de posta de 3D, né? E assim, gostei muito, né? Melhor filme da Fox sem ser da Fox, né? Do universo do X-Men em geral, de tudo de super-herói que ela já tenha feito. É o filme mais Marvel Studios que a Fox já fez. Não é nem Marvel Studios, que é uma pegada totalmente diferente dos da Marvel.
Ah, mas Né? não precisa de ser bem feito. É, do Ah, sim. universo dos X-Men é o mais bem feito, pronto. Se fosse pra- Bicho, assim, não é um filme 10, mas é um filme 9,5. Né? Olha 9,5 aí. é um filme 9,5 que eu achei que eu nunca daria um 9,5 para um filme da Fox, né? Eu acho que nem Deadpool eu dei 9,5, né? Aí eu diria por isso. É isso. Olha aí. Olha aí, então Master deu 9,5. É como Master. A minha nota vai ser um pouco mais baixa do que a dele, mas é nesse estilo. Não. Tirando o X-24, que é o que vai diminuir minha nota, né? É um filme que expande o universo sem explicar algumas coisas, deixa coisas em aberta, mas tá ótimo, né? Fizeram certo em adiantar o tempo bem pra frente. Espero que realmente seja a despedida do Hugh Jackman. Ele disse que só volta se for pra fazer filme junto com a Marvel, né? Então, espero que ele volte como Wolverino aí pra algum filme dos Vingadores ou algo do tipo, mas eu acho meio difícil, né? Gostei muito da X-23. O Patrick Stewart tá dando um show como há muito tempo ele não faz, né? Principalmente nessa franquia. Tá fantástico. A menina X-23 também. O próprio Hugh Jackman também, né? Só que tem esse pequeno fator aí da metade pra frente do X-24 que não me agradou. Não é um filme perfeito, não é um filme, meu Deus, que maravilhoso, mas é um filme muito bom. Muito bom, por isso a minha nota é 8. Só isso? Ficando com... Tu desse 8 para filme mais porcaria do que esse, homem? mas a gente não pode se basear em outros filmes pra dar as notas, né? No 8 para Wolverine, o 9,5 de Márcio, a média ficou 8,75. Tá uma excelente nota, né? Venhamos e convenhamos. Pra um filme. Então, É. E pra você ver como o X-24 tira ponto, né? Pra mim você tirou ver. tanto. Ele cortou minha nota. Eita. E ele, pra mim, não redimiu X-Men. Redimiu Wolverine. Agora que a Fox se vire Não, pra não, fazer um filme de grupo decente, né? não redimiu o X-Men, não. Redimiu o Wolverine somente. Só serviu Então, pra o Wolverine sair por cima, né? Exatamente. Agora, Ele e o Patrick Stewart, né? dizem que o Patrick Stewart aí quer voltar pra... Eu li a notícia hoje que o Patrick Stewart quer voltar pra fazer um filme do Deadpool, como Xavier. Então, Finalmente, né? Deadpool vai chegar na mansão e vai ter alguém dentro dela que não seja o Colossus e a Mega Sonic, né? Uhum. aguardemos aí continuações. Então, obrigado, Márcio Albuquerque, por ter ido ver o filme e estar aqui presente. Né? Assim, pagaram pra mim, ainda bem, né? Você sabe da história, né, Luiz? Vamos sexta e é isso aí, ótimo. Foi um filme. Olha, tá vendo? Geralmente quando pagam pra mim eu vou ver filme bosta. Já eu fui ver um filme bom e ainda pagaram pra mim, tá vendo? Uma vez em 10 milhões de vezes tem que dar. Exatamente, né? E obrigado a Janúncio que não foi ver o filme, mas tá aqui pra gravar. Tô aqui pra mostrar que spoiler, negócio de medo de spoiler é coisa de bichinha. Não, aí é o problema seu. Se você não gosta, é problema seu, você que se vire. Agora, bichinha não, é muito mimimi esse negócio de medinho de spoiler. Não me venha contar de spoiler. Se você não quer ter surpresa durante o filme, aí o problema é seu. Mas eu vou pro filme pra me surpreender. Não tem... Me surpreenda, me impressione. Olha, não tem spoiler nenhum que se compare a você ver no cinema. Então, pra mim, o cara pode contar o filme todinho quando você... Chegou nem aos pés do que o cara falou. Obrigado a todo mundo que ouviu. Mande seu e-mail falando mal de anúncio aí depois dessa. E até a próxima, pessoal. Ai, ai.